Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre a difusão dos evangelhos e das cartas paulinas logo nos primeiros anos em que esses textos foram escritos, a difusão nas igrejas, as primeiras igrejas cristãs. Vou usar como referência um artigo da Valérie Aliquin, que está em anexo aqui o título. Bom, ela destaca primeiro essa tradição entre os judeus nas sinagogas, né? Isso era usado para muitas atividades comunitárias. Flávio Joséfo afirma que a sinagoga era, em primeiro lugar, um centro de estudo para toda a comunidade. Ele fala isso em Antiguidades Judaicas, capítulo 16, 2, 4. Filon de Alexandria, na mesma linha, fala o seguinte: ele, Augusto, sabia, portanto, que essas casas de oração, e nelas eles se reúnem, especialmente no sagrado sábado, quando eles recebem como corpo um treinamento da filosofia dos seus ancestrais. Filon fala isso em Legatio 156. Então nós temos Filon, nós temos Joséfo, nós temos a inscrição de Teodoto, tá? Que também se refere a essa prática. Tá? Na inscrição diz assim: Teodoto, sacerdote e arquissinagogo, filho de um arquissinagogo, neto de um arquissinagogo, construiu a sinagoga para a leitura da Torá e ensino dos seus mandamentos. Então estamos aí com uma prática já entre os judeus, né? Filon de Alexandria também em outra parte vai dizer assim: você vai se sentar no seu monte, na companhia regular, e leia com segurança os seus livros sagrados, expondo qualquer ponto obscuro e com conforto distraído, discutindo longamente sua filosofia ancestral. Filon de Alexandria. Então existem referências de Filon, de Teodoto, de Joséfo, dessa prática entre os judeus, e que ela também aparece em Atos 15, 21 e 13, 15. Há uma lembrança disso também nesses textos. Tá? Em Qumran, o autor da regra comunitária, ele também fala dos procedimentos para uma reunião em grupo. Né? Ele diz assim: e os muitos estarão de guarda juntos por um terço de cada noite no ano para ler o livro, explicar o regulamento e abençoar juntos. 1 QS 6.7. Então, o livro que provavelmente ele está se referindo aqui deve ser a Torá, que deve ser lido em voz alta para os que estão reunidos. Curiosamente, assume esse texto que mulheres e crianças estarão presentes quando a lei for lida e interpretada nos últimos dias. Aí já está falando uma coisa que vai acontecer nos últimos dias. Aí ele diz assim: quando vierem, reunirão todos os que vierem, inclusive crianças e mulheres, e eles devem ler e os instruirá em todos os regulamentos para que eles não se desviem de seus. Então, tem essa prática de leitura nos encontros que eles fazem da igreja, das primeiras comunidades. Wayne Wicks, ele faz uma ressalva disso daqui, na página 305. Ele diz para ir com um pouco com cautela com essa transposição da prática judaica para a cristã. Ele diz assim: é bem admissível que os textos da escritura cristã fossem lidos nas igrejas cristãs e que as homilias se baseassem neles, mas os pormenores disso são bastante incertos. Tá? O Justino, na primeira apologia de Justino, capítulo 67, ele diz assim: e nós, no dia chamado domingo, todos os que moram na cidade ou nos campos se reúnem em um só lugar, e as memórias dos apóstolos, ou dos escritos dos apóstolos, são lidos, enquanto o tempo permite. Então, quando o leitor termina a sua leitura, o presidente instala a imitação dessas coisas boas. Em outra parte, na mesma obra, no capítulo 66, o Justino refere-se mais uma vez a essas memórias dos apóstolos e as chama de evangelhos. Tá? Isso já Justino. Então, veja, é um livro que está sendo lido na comunidade. Né? Justino é considerado o primeiro a informar sobre a leitura dos evangelhos nas igrejas. Nós já referimos lá no outros vídeos, né,
que o Papias se refere a escritos dos apóstolos, mas ele não fala que aquilo é lido nas igrejas, né? O Justino é o primeiro que vai falar dos evangelhos, já vai usar a palavra evangelho, que não aparece lá no Papias. Iso de Corinto, conforme Eusébio de Cesareia, em História Eclesiástica 4, 23, na carta que ele escreve à Igreja de Roma, lá na metade do século II, ele informa que em sua igreja, em Corinto, é lida regularmente a primeira carta de Clemente aos Coríntios, tá? Assim como uma carta do bispo de Roma, Sóter, aos Coríntios. E Eusébio de Cesareia, depois no capítulo 3,16, ele afirma que essa carta de Clemente, primeiro Clemente, ela continuou a ser lida nas igrejas desde o tempo lá dos primeiros séculos, em que foi enviada aos Coríntios, até os próprios dias de Eusébio, no século IV. Ele diz assim: Clemente nos deixou uma epístola reconhecida, eu tenho evidências de que em muitas igrejas essa epístola foi lida em voz alta para as pessoas de adoração reunidas nos primeiros dias, como é em nossos próprios dias. Então você tem passagens mesmo nas cartas paulinas, né, que fazem referência a essa leitura pública, né? Os discípulos de Paulo em Éfeso, quando escrevem 1 Timóteo 4,13, né, que possivelmente é uma carta que não foi escrita por Paulo, mas por um discípulo, ele diz assim: até a minha chegada, dedique-se à leitura pública da Escritura, à exortação do ensino. Justino, 50 anos depois, na primeira Apologia 67, nós nos referimos lá que ele também se refere ao costume das igrejas lerem os escritos autorizados como ponto de partida para as exortações, né? O Helmut Köster, ele vai falar que o Marcion, em Roma, em 150, estamos aí perto de Justino, tá? Na época dele, ele exortava a leitura das cartas de Paulo como leitura sagrada, bem como o Evangelho de Lucas. Cartas de Paulo seria o Evangelho de Lucas seria escrito por Lucas, secretário de Paulo, né? Justino, ele se refere aos evangelhos em sua primeira apologia, no capítulo 66, como Memórias dos Apóstolos, né? E que são chamadas de evangelhos, tá? E também no diálogo com Trífono, no capítulo 10, ele diz assim: estou ciente de que seus preceitos, no chamado Evangelho, são tão maravilhosos e tão grandes, que pois os li cuidadosamente. Então, essa referência, assim, Justino ele não faz referência à carta aos paulinos, às cartas paulinas, né? Acredita que seja uma reação ao Marcion, né? Porque o Marcion ele apresentava as cartas paulinas e Justino, para não dar crédito ao Marcion, acabou não se referindo às cartas paulinas. Essa é uma possibilidade. O cânon moratório em 180, nessa época, um pouco depois, ele fala da leitura dos apóstolos, referência aos evangelhos, né? Nas igrejas, e também em referência às cartas de Paulo, incluindo as cartas pastorais. O cânon moratório adverte que alguns livros não devem ser lidos publicamente nas igrejas, o que significa que alguns devam ser lidos publicamente nas igrejas. Os cristãos de Filipos, também, na Macedônia, eles têm uma carta que eles pedem a Policarpo, a carta aos filipenses, que Policarpo envie as cartas de Inácio de Antioquia, para que possam servir de instrução para a comunidade. Irineu encontra heresias, capítulo 2, 27, conforme as exortações do cânon de moratório, ele também se refere à leitura pública dos profetas e dos evangelhos. Irineu já fala claramente nos 4 evangelhos. Em Atos de Pedro, que é aí por volta do ano Pedro, e quando ele viu, Marcelo estava lendo um evangelho, tá? Então, tudo isso são referências antigas à leitura dos textos, né, já do Novo Testamento. Outra leitura que também é lida nas igrejas é a questão dos martírios. Tá? O martírio de Policarpo, que é datado de meados do século II,
nesse texto, Martírio de Policarpo, ele faz referência à leitura. Então, a prática de ler martírios na igreja, ela também é citada pelo Daniel Hobbes, né? A igreja dos mártires e dos apóstolos. E também é atestado no martírio de Perpétua e Felicitas. Então, Perpétua morreu como mártir cristão lá no norte da África. Tertuliano, na Apologia dele, capítulo 39, 3, ele diz assim, isso já está no século 3, reunimos para ler os livros de Deus, se alguma coisa na natureza no tempo nos manda olhar para o futuro ou abrir os olhos para os fatos. Em todo caso, como essas santas palavras alimentamos a nossa fé, lembramos a nossa esperança, confirmamos nossa confiança e não menos reforçamos nosso ensino pela inculcação dos preceitos de Deus. Em Da Prescrizione aos Heréticos, capítulo 36, 1, escrita por volta do ano 200, aí Tertuliano, provavelmente com algum exagero retórico, tá? Ele diz que cidades como Corinto, Filipos, Tessalônica, Éfeso e Roma existem cópias autografadas das cartas de Paulo, tá? E que estariam sendo circuladas e lidas por cristãos. Então isso mostra que as cartas de Paulo continuavam a ser lidas em várias igrejas em todo o Mediterrâneo, né? As recomendações que o próprio Paulo fazia nas cartas para que fossem lidas, isso parece que deu continuidade. Tertuliano do século III atesta que isso continua sendo. 1 Tessalonicenses 5:27 e a própria carta 1 Clemente 47, capítulo 47, recomenda a leitura das cartas de Paulo nas igrejas, o que revela um status especial de tais documentos, como documentos de autoridade apostólica. Em Colossenses 4:16 diz assim, quando esta epístola estiver sendo lida entre vós, fazei também que eu seja lida na igreja aos Laodicenses, quer dizer, está escrevendo aos Colossenses, né? Ele diz, ó, lê também lá na outra igreja também, que possa ler também. 2 Pedro 3,16, o autor coloca no Antigo Testamento, que os profetas. Ele diz assim, falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem igualmente outras escrituras para a sua própria perdição. Então está meio que equiparando as cartas de Paulo com esses outros textos. Cipriano, no século III, na epístola, capítulo 39, ele destaca o papel do leitor. Então, em algumas igrejas, já começava a criar a figura do leitor, a pessoa encarregada de fazer essas leituras. E compara esse leitor com o púlpito, né, que faz essa leitura, com a tribuna, onde os magistrados faziam justiça. Então ele diz assim, Cipriano, esse homem, celere-nos, vem até nós, meus queridos e amados irmãos, assim altamente favorecido pelo Senhor. Ele vem ilustre como testemunho e de fato admiração. E de seu próprio lugar mais adequado para ele estar do que o púlpito, no tribunal da igreja. Dessa forma, graças à sua posição elevada, ele pode ser facilmente visto por toda a congregação de uma maneira condizente com o brilho de sua honra. E lá pode ler para aqueles mandamentos o Evangelho do Senhor que ele segue com tanta coragem e fidelidade. Minha esperança é que a voz que confessou o Senhor possa ser ouvida diariamente, proclamando as palavras que o Senhor falou. Pode haver, com certeza, graus mais altos para os quais alguém possa ascender na igreja, mas a tarefa para a qual o confessor pode render mais proveito para seus irmãos é lendo com seus próprios lábios o Evangelho. Os que ouvem podem assim imitar a fé do leitor. Na didascália, já se diz que o leitor é o próprio bispo. Então, isso é uma regra que pode estar variando entre as comunidades. Então, é isso. Muito obrigado, então.